Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos. Hoje é 23 de maio, quinta-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: Ele está cuidando de você. E a leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Romanos 8, a partir do 28. O Lucas vai fazer a leitura para a gente. Bom dia, bom dia. Mais que vencedores. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, essa palavra, assim, acho que ela é bem autocompreensiva, assim, ela é bem fácil de entender, simples de entender, está bem escrito. Ele se ele é por nós, quem será contra nós? Então, ou seja, se a gente está com ele, se a gente tem se a gente buscar ele, a gente viver em comunhão com ele, estar na presença dele, não tem ninguém, nada que será contra nós, né? É isso. Eu acho que essa passagem ela é bem autossuficiente de explicativa, ela é bem simples de entender, fácil de compreensão. E forte, né? É, muito forte. Sim, meus queridos, eu fico muito feliz quando eu pego passagens, né? Nós pegamos passagens na palavra do Senhor, que elas são autoexplicativas. Porque, né, por diversas vezes eu já me afastei da palavra do Senhor, meu esposo também, e várias outras pessoas, pelo fato da gente não entender o que a gente estava lendo, pelo fato da palavra do Senhor se tornar algo distante, porque a gente não estava entendendo o que a gente estava lendo. E aí, pelo fato da gente não entender o que nós estávamos lendo, isso acabava nos afastando da palavra, porque aí você pega para poder ler uma vez, você não entende bolufas. Você pega para poder ler de novo, você continua não entendendo. Nessa semana mesmo, nós dois, na terça-feira, nós chegamos do nosso grupo de oração e nós fomos... Era Levíticos? Levíticos 25, que fala sobre o jubileu, certo? E é uma passagem difícil de entender.
né? Essa passagem em específico, ela era uma passagem difícil de entender. Mesmo a gente lendo aqui na Bíblia de Estudo, ela não é uma passagem de fácil compreensão. A gente conseguiu compreender ela porque a gente estava voltando de um estudo bíblico, e nesse estudo bíblico, né, o Cacá Menezes havia feito toda uma explicação, né? Ele havia desfragmentado toda a parte mesmo, né, comparando com a Torá e comparando com a palavra do Senhor, para que a gente pudesse entender. E aí, tanto que nós chegamos à conclusão, nossa, acreditamos que se nós não tivéssemos tido, né, um mentor, uma pessoa para nos explicar Levíticos 25, ia ser difícil da gente conseguir entender a profundidade do que ele quer dizer para nós. Mas não é o caso de hoje, né? A leitura de hoje, ela tá muito autoexplicativa, ela tá de fácil compreensão, é uma leitura forte. E vamos refletir, né? Vamos nos debruçar sobre ela. Né? Em N vezes, assim, eu nunca parei para poder levantar dados, muito provável que já exista, né, esses dados. Meu amor, procura aí pra gente já em tempo real. Quantas vezes na palavra da Bíblia Deus diz, né, não se preocupe, não fique com medo, não fique ansioso, algo nesse sentido. Ó, ele já sabe, ele já tem a resposta na ponta da língua. 365 vezes. E, ironicamente, né, é o mesmo número de dias que nós temos durante o nosso ano. Ou seja, quando, né, não temos um ano bissexto, a palavra do Senhor, ela tem uma palavra, uma frase por dia pra gente, de não fique com medo, não tenhais medo, né? Tem de bom ânimo. Só que, no entanto, simplesmente a gente pedir uma pessoa que está passando por um momento difícil, que está passando por uma tribulação, às vezes para ela poder parar de ficar preocupada, para ela não ficar ansiosa, infelizmente, né, não ajuda. A pessoa vai olhar para nossa cara e vai falar, filha, você não sabe do que eu tô passando, você não sabe o tamanho do fardo que eu tô carregando, né? Eu acredito que vocês já devem ter visto uma pessoa ficar muito ansiosa, estar muito ansiosa, ou você mesma já ficou muito ansiosa. E aí, por que Jesus disse isso para todas essas pessoas, né? Não fique ansioso, tenha bom ânimo, não se preocupe. As palavras de Jesus, as palavras do nosso Senhor, elas são muito profundas. E elas são muito mais do que, né, só frases de não fica com medo, não. Vai dar tudo certo, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A intenção dele era fazer com que nós pudéssemos compreender que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, estavam sob seu controle. E aí, por isso, não haveria motivo para que nós pudéssemos ter mais preocupações. Bastássemos nós confiarmos em seu cuidado e na provisão que ele teria para nossas vidas. Ontem, também, no grupo de oração já com o Rogério, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu passei mais ou menos um cronograma dos grupos de estudo e grupo de oração que nós frequentamos durante a semana. E ele já havia feito essa reflexão, ontem ele fez essa reflexão novamente, que é exatamente isso, né? Quando Deus com os discípulos, ele entra dentro do barco e aí ele fala, leve o barco para outra margem. Ele dá para eles uma promessa. E aí Jesus dorme no barco. E aí todos que estavam ali eram pescadores, né? Pedro era pescador, André era pescador, todo mundo ali era pescador. Então Tiago era pescador. Então todos eles já sabiam lidar com o mar, sabiam lidar com a água, sabiam lidar com tempestades. Era a profissão deles, eles eram especialistas nisso. Jesus era o quê? Jesus era carpinteiro. E Jesus havia dado uma promessa para eles. A gente vai atravessar com o nosso barquinho até o outro lado da margem. E aí, de repente, vem uma tempestade, vem uma tribulação. Daí vem ventos fortes e começa a querer virar o barquinho deles. E a princípio eles, não vamos mexer com Jesus não. Deixa Jesus lá, Jesus não deve entender nada do que está acontecendo aqui. Ele é carpinteiro. Carpinteiro mexe com o quê? Com madeira. Mas chegou um ponto que, né, eles acreditaram que a situação estava começando a sair do controle. Eles falaram, não, acorda Jesus lá, vamos acordar Jesus. Jesus no meio da tempestade, ele está conseguindo dormir? E é exatamente isso que Deus, ele espera de nós.
que ainda que nós estejamos passando por desertos, ainda que nós estejamos passando por tempestades, que a gente consiga dormir no meio da tempestade. E quando eu digo que a gente consiga dormir por tempestade, não interprete de, então quer dizer que, já que a Marina falou lá e já que a palavra do Senhor falou, então eu tenho que ficar com a bunda no sofá, dormindo na tempestade, eu não preciso de fazer nada. Não é isso. Ele fala, né, sobre a gente conseguir dormir na tempestade, porque quando a gente está dormindo, a gente está com o nosso coração em paz, em tese, né? A gente não está preocupando com nada, porque nós estamos dormindo, nosso corpo está repousando, nossa mente está repousando, a gente está descansando, né? Que é o descansar em Deus. É isso que Ele quer da gente, né? A gente precisa de continuar fazendo a nossa parte, a gente precisa de continuar perseverando, orando, buscando a Ele, mas para que o nosso coração consiga descansar, a ponto de a gente conseguir dormir na tempestade, porque a gente sabe que Ele não perdeu o controle das coisas, que Ele está cuidando de tudo, que Ele está cuidando de você, que Ele está cuidando da sua família, que Ele está cuidando da situação. Né? Atualmente, no mundo que a gente tem vivido, né, muitas pessoas elas vêm sofrendo com um distúrbio de ansiedade em razão do estilo de vida que elas têm levado, né? Que é com um excesso de tarefas, a gente tem que fazer, né, a nossa agenda de 24 horas, caber coisas que seriam para uma agenda de 48 horas, a gente precisa de produzir cada vez mais. Não julgo, tá, gente? Porque eu sei que as coisas estão... Viver nesse mundo está cada vez mais caro, né? A gente precisa, então, de cada vez trabalhar mais para a gente poder conseguir ter uma qualidade de vida boa, para a gente conseguir proporcionar uma qualidade de vida boa para os nossos filhos. Então, acaba que a gente tem que se dividir e ficar em multifunções. E mulheres, ela tem que ser mãe, ela tem que ser a dona de casa, né, a dona do seu lar, ela tem que ser uma ótima profissional e ela tem que ser uma esposa também, e ela tem que cuidar da família, né, ela tem, né, eu costumo brincar que ela tem um monte de Barbie lá guardada no guarda-roupa dela, e cada hora ela tem que tirar uma versão da Barbie para poder trabalhar e para poder estar ali, e no final das contas todas elas estão usando o mesmo espírito, estão usando o mesmo corpo ali dentro e estão usando a mesma energia, né, e haja energia e haja Deus para poder sustentar a gente, pra gente aguentar até o final do dia. E provavelmente, né, você, às vezes como mulher, é essa Barbie multitarefas, né, que é a Barbie mãe, a Barbie que leva o cachorro pra passear, a Barbie profissional, a Barbie esposa, a Barbie que arruma a casa. E além de tudo isso, a gente ainda tem que estar bonita, né, porque senão a sociedade cobra a gente, fala, e lá, depois que casou e teve filho, não se cuida. Lá, tá desleixada. A gente ainda tem que ser bonita. Cuidar da nossa autoimagem, cuidar da morada do nosso Espírito Santo. E lá, depois que teve filho, engordou e o corpo não voltou pro lugar. É assim, minhas irmãs. E isso acaba, né, nos trazendo ansiedade. Acaba deixando o nosso coração aflito mesmo. Né? A gente começa a viver com excesso de futuro. Será que eu vou dar conta de fazer no futuro? Será que eu vou dar conta de fazer? Será que eu vou dar conta de fazer? E, né, o que a palavra do Senhor hoje ela trouxe para a gente poder aprender é que quando nós conseguimos depositar a nossa confiança em Deus Pai e repousar sobre as palavras dele, nós passamos a lidar melhor com todas essas pressões que o mundo nos impõe. A gente consegue equilibrar melhor todos os pratos. A gente tem que manter todos eles girando em movimento, né? A palavra do Senhor, ela diz que Deus, ele provê os recursos necessários em abundância. Abundância, guardem essa palavra, abundância. Para a sobrevivência dos pássaros e até da erva do campo, né? E ainda conclui que, obviamente, ele se preocupa ainda mais com o sustento de todos os seus filhos. Tem uma passagem, né, que fala que o passarinho, né, ele acorda todos os dias de manhã e ele acorda cantando. Não vai ter um dia que o passarinho, não vai ter um dia que ele vai acordar e vai falar: ai, meu Deus, hoje não tem comida, hoje não vai ter minhoca para eu poder comer, hoje não vai ter comida, será que vai ter palha para eu poder conseguir fazer meu ninho, para eu poder alimentar meus filhotes? Não tem um dia que o passarinho ele acorda assim. Todos os dias ele acorda cantando. E que delícia que é, né? A gente acordar ouvindo o barulho dos passarinhos. Todos os dias eles acordam cantando. Por quê? Porque ele tem certeza. Na verdade, ele nunca teve dúvida de que Deus ia prover o alimento dele, de que Deus ia prover a morada dele,
de que Deus ia prover a vidinha dele ali, de que Deus ia prover a proteção dos filhotinhos dele. Os passarinhos. Agora imagina nós que somos filhos reconhecidos por Deus Pai. Filhos dele, feitos imagem e semelhança dele. Vocês acham mesmo que ele vai deixar, né, as situações da nossa vida perderem o controle? Ele vai deixar faltar alguma coisa pra gente? Ah, Marina, mas olha o que tá acontecendo com os irmãos lá no Rio Grande do Sul. E aí ele tá tocando no coração de todos os seus outros filhos e de todos os seus outros irmãos para poder ajudar. Né? Ele tá usando seus instrumentos aqui na terra para poder ajudar. Eu aposto que muitas e muitas e muitas pessoas que tinham... Gente, vou dar um exemplo do que eu fiz. Eu já havia feito doações de roupas e calçados meus recente. E aí, com essa situação e com outra situação de mudança minha e do meu esposo, a gente se voltou de novo, a gente falou, não, meu amor, a gente tem muito mais do que a gente precisa. Gente, vocês não têm noção da quantidade de coisa que a gente tirou do nosso guarda-roupa. E tipo assim, não é porque a gente tava querendo era bota fora de resto, e aí a gente aproveitou para poder colocar o bota fora lá, não. Eram roupas boas, eram calçados bons, mas que a gente não utilizava mais. E era muita, muita, muita coisa. A gente precisou de fazer 2 viagens de carro para poder levar todas as nossas doações. Olha o tanto que Deus ele é intencional e cuidadoso conosco. Eu vou deixar para uma outra oportunidade para a gente poder refletir sobre aonde que Deus está nas tragédias, quando acontecem essas tragédias. Porque eu sei que dá um nó na cabeça da gente mesmo. De nossa, mas em que momento que Deus estava onde que ele deixou a água tomar conta da cidade e acontecer tudo aquilo? A gente vai refletir, a gente vai ter um momento oportuno para poder refletir sobre isso. Né? Eu estou estudando e amadurecendo isso para poder conseguir transmitir isso para vocês. Eu ainda não vim aqui para poder falar isso com vocês, porque eu ainda não me senti capacitada para poder falar. Mas vocês têm noção, sabe? Aí o quanto Deus ele é intencional, que aí ele fez ele faz um exército mesmo de seus filhos para poder ir lá e ajudar. Empresários de todo o país foram lá e pegaram seus helicópteros, pegaram seus jet ski para poder colocar lá na água, entraram dentro da lama para poder ajudar. Isso é o agir de Deus. E aí a gente vê Deus agindo dessa forma. Então, meus queridos, né? Faça a reflexão hoje, né? Com carinho, com verdade, com humildade. Né? Coloque aí a mãozinha no coração aí agora, feche seus olhos, faça uma reflexão. O que tem tirado a sua paz nesse momento e o que tem mantido você ansioso? Ah, Marina, é mais de uma coisa. Então pense em cada uma dessas coisas que está tirando a sua ansiedade hoje, que está deixando seu coração aflito, que tá dando aquele bolo no estômago. A gente sente a dor até física no corpo, né? Dá aquele bolo no estômago, aquele enjoo, aquela pressão no peito, aquele aperto no peito, aquela falta de ar. Eu tô falando isso porque eu já senti isso, meus queridos. Meu esposo que tá aqui do meu lado, ele já sentiu isso também. A gente sabe do que a gente tá falando. Nós dois já fomos muito ansiosos. Então pense em cada coisinha hoje que tá tirando a sua paz. E aí respira. E aí pense que na reflexão hoje que a gente fez, né, ao olharmos para a palavra do Senhor, ao olharmos para a Bíblia, Ele nos deu a certeza de que Deus, Ele jamais nos abandona. E tudo, absolutamente tudo o que está acontecendo, tudo que acontece tem um propósito maior. Quando nós estamos com o nosso coração alinhado no Pai. Então, no dia de hoje, ainda com os olhos fechados, pensando em todas as ansiedades e tribulações que hoje estou fazendo morada aí no seu coração. Imagine elas saindo e Deus entrando e tomando conta de tudo. Como o ar mesmo, Ele soprando e tirando tudo para fora. E creia que todas as promessas que o Senhor fez para a sua vida, para as nossas vidas. Creia no cuidado que Deus liberou para as nossas vidas e lembre-se, todas as coisas, e gente, é todas em todas as áreas. É na sua área financeira, é na sua área familiar, é na sua área conjugal, é na sua área profissional, é em todas as coisas, é na sua saúde, é na saúde das pessoas que você ama. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém? Paizinho, obrigado por mais um dia que se inicia. Obrigado por nos permitir acordar. Obrigado por nos permitir respirar, Pai. Obrigado por mais um dia. Paizinho, obrigado pela nossa saúde, pelo nosso pão de cada dia, pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa morada.
Paizinho, obrigado pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos entes queridos. Paizinho, obrigado pelo meu esposo Lucas, obrigado pelo meu pai Rômulo, obrigado pelos nossos bichinhos. Paizinho, obrigado pelo nosso trabalho, obrigado pelos nossos dons, talentos, habilidades. Paizinho, obrigado por nos dar a oportunidade, por nos dar a honra de ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Paizinho, obrigado por nos reconhecer como teus filhos, Pai. Paizinho, obrigado por nos ter criado com uma imagem e semelhança de Ti. No dia de hoje, Paizinho, nós viemos te pedir, arranque dos nossos corações, Pai, toda ansiedade, toda tribulação, toda preocupação, Pai. Tire uma por uma. Dai-nos clareza, Pai. Nos mostre qual caminho devemos seguir, quais decisões nós devemos tomar, quais ligações nós devemos fazer, quais mensagens que nós devemos enviar nesse momento. Quais decisões nós devemos tomar e começar a trabalhar sobre elas, Paizinho. Paizinho, arranque do nosso coração toda essa dor, tire do nosso estômago, Pai, esse bolo no estômago, esse enjoo, esse desconforto. Paizinho, tire esse aceleramento do nosso coração, Paizinho, tira essa falta de ar que nos causa ansiedade, que nos paralisa, que nos dá medo, Paizinho. Paizinho, nos encha de Ti, nos desvazie de nós mesmos. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente, todos já sabem. Fiquem todos com Deus, que vocês possam ter um dia muito leve, muito abençoado, com a presença do Espírito Santo, com a presença do Senhor. E compartilhe esse devocional com outras pessoas. É muito provável que um amigo, um familiar seu, hoje está passando por ansiedade, ele está precisando de ouvir essa palavra. Deus, ele precisa de chegar no coração desse irmão, desse ente querido seu que está precisando. Então compartilhe esse devocional com ele, com carinho. Amém? E amanhã a gente se encontra novamente, meus amores. Fiquem com Deus. Amém. Amém.